Fala galera que curte aí tudo sobre cinema, tudo bem? Eu sou o Jairo Augusto e vou apresentar para vocês um dos filmes que foi consagrado por alguns como um dos melhores e teve outras pessoas que não gostaram. Nós vamos falar do filme X-Men Apocalipse, que foi lançado em 2016 e que aí nós temos a presença do vilão Apocalipse marcante aí nas histórias, em quadrinhos desse grupo de heróis aí que fazem história não só nos quadrinhos, mas também no cinema. E aí, você já gostou do filme? Você lembra dele? Vamos conhecer alguns detalhes dele de novo para a gente comentar um pouquinho? Então vamos lá, hein? X-Men Apocalipse. Bom, gente, X-Men Apocalipse ele foi lançado em 2016 e o filme ele vai dar continuidade ao X-Men Primeira Classe. Lembrando que o X-Men Primeira Classe vai mostrar o Magneto e o Professor Xavier mais novos. Então o filme se passa na década de 70 para 80. O X-Men Apocalipse ele também vai passar na década de 80. E é muito interessante porque a gente vê que nós temos o Charles Xavier já mais amadurecido, com a escola de mutantes funcionando normalmente e, de certa forma, também o mundo sabe da presença dos mutantes. Então, a tentativa do Charles Xavier é de agregar maior número de jovens que são mutantes para mostrar para eles que os poderes que eles têm podem ser controlados. E é muito interessante que a gente tem aí a introdução do personagem Scott Summers, que é o Ciclope, mostrando como é que ele tinha que aprender a lidar com os poderes, né, dos raios que saem dos olhos. Então é muito bacana mesmo. Mas o filme ele tem os pontos a favor e contra. Vamos ver o primeiro ponto a favor do filme mesmo é o elenco. O elenco do filme ele é muito bacana mesmo. Nós temos o Michael Fassbender fazendo o Magneto, temos o James McAvoy fazendo o Professor Xavier, temos a bela Jennifer Lawrence fazendo a Mística. Enfim, nós temos um pouquinho do elenco do X-Men Primeira Classe voltando nesse filme X-Men Apocalipse, e nós temos também a presença de novos personagens. Então isso é muito bacana porque dá um upgrade aí para a história do X-Men. Outro ponto a favor é a participação do Hugh Jackman, que faz o Wolverine. Foi maravilhosa a cena que ele aparece, porque é muito bacana a cena que mostra a Jean Grey e o Scott, né, o Ciclope, tentando sair de um local que eles estão presos, e de repente a Jean Grey liberta o Wolverine, né, de onde que ele está preso. E ele está todo ligado por aparelhos, né? Então praticamente quando ele estava praticamente já com um adamantium no seu corpo. E é muito bacana a cena que ele sai do local onde que ele está preso, né? E sai da cápsula e começa a atacar todos os soldados. Então é bem bacana a cena mesmo, é bem marcante. E é interessante também porque a gente vai ver detalhes da Jean Grey mais nova, e como que ela começou a lidar com a situação do poder sombrio que existe dentro dela, que é a Fênix. Inclusive o próximo filme do X-Men será focado na Fênix Negra, que é esse poder que a Jean Grey tem dentro dela, que muitas vezes ela não consegue dominar esse poder, tá? Ela não consegue controlar. Então é interessante que o Professor Xavier sabe desse poder que ela tem e da capacidade de destruição que ela é capaz de fazer. Então é bem bacana mesmo. Agora vamos aqui outro ponto a favor também, que não pode deixar de mencionar, é os efeitos especiais. Os efeitos especiais estão muito bacanas mesmo. É muito interessante também a forma de como o roteiro quis mostrar um Magneto mais humano. Eu acho que eles tentaram dar uma humanizada no personagem de uma forma assim muito bacana mesmo, mostrando o Magneto tentando ter uma vida normal, trabalhando, tendo uma família, tendo filha, né, tendo esposa. Então eu achei isso interessante, essa vontade de mostrar esse lado humano
do Magneto. E outras situações também que envolve, né, tem a participação do envolvimento humano, que é show de bola também, vale mencionar isso. Outro ponto a favor é o Stan Lee, que ele aparece rapidinho, né? O Stan Lee aí, que é um dos grandes criadores aí de grandes heróis da Marvel. Ele, para variar, em todos os filmes da Marvel que tem os personagens dele, ele aparece, faz uma pontinha, tá lá presente também. É uma cena em que as armas nucleares são disparadas no mundo e é bem bacana que ele está abraçado, né? A esposa dele, né? No filme, né? E a câmera frisa nos óculos marcantes que ele gosta de usar e mostra os mísseis chegando até o céu. Bem bacana também a cena. Mas, gente, o filme tem algumas coisinhas, alguns pontos que não são tão marcantes assim. Então a gente vai estar pontuando algumas coisas aqui que não ficaram legais. Primeiramente, na minha opinião, nesse filme do X-Men Apocalipse, na minha opinião, o roteiro fez com que o vilão, ele não fosse assim aquele vilão assim mais vilão cruel, sabe? Porque o filme, ele passa o tempo inteiro, o Apocalipse passa o tempo inteiro recrutando ali os mutantes para serem, né, os guardiões dele, e na hora que precisa mostrar a força dele mesmo, ele não mostrou. Então, assim, eu acho que de todos os filmes que a Marvel já lançou, de vilão, eu achei o Apocalipse o mais fraco de todos. Principalmente o visual dele é muito estranho. Sinceramente, o visual dele não se parece com o visual que a gente vê nos quadrinhos. Dá aquela impressão que o Apocalipse ele é um cosplay. Não ficou bacana a produção, isso na minha opinião. Eu não gostei da produção do visual dele, eu achei muito estranho mesmo. Ele ficou parecendo aquele personagem, o Uzi, lá daquele filme dos Power Rangers. Não sei se vocês estão lembrados, já tem muito tempo desse filme. Então, assim, gente, não ficou bacana a produção dele. A Marvel deveria repensar essa forma de como quis demonstrar o Apocalipse. Não ficou bacana, tá? Outro ponto também, que eu comentei, né, que ele chega mostrando imponência, ele mostra a sua força para recrutar, por ser o primeiro mutante da história a vir ao mundo mesmo, né? E aí a gente percebe que na hora que precisava mostrar a força dele, já que ele estava demonstrando aquela destruição toda, ele arregou. Praticamente é isso que aconteceu. Então a gente percebe que foi muito mais evidente a união de todos os X-Men para derrotar o Apocalipse do que o próprio Apocalipse ficar quase 2 horas de filme recrutando ali os mutantes para chegar na hora que deveria chegar. Os Guardiões lutaram muito mais do que ele. É isso que eu achei interessante, porque chegou no momento final, que eu não vou falar, porque com certeza tem muita gente que já assistiu, tem muita gente que talvez nem assistiu ainda, mas sabe, você esperava mais do vilão. O fato é esse, porque você se envolve muito mais com os personagens ao redor dele do que com o próprio Apocalipse. Então ficou muito estranho essa forma de como a Marvel quis desenvolver o Apocalipse na história. Então ele poderia ser muito mais cruel, né, porque o personagem é um dos personagens mais, um dos vilões mais clássicos. Então tudo bem, ele mostrou o terror dele de estar ameaçando o mundo e recrutando os mutantes para ficar do lado dele. Isso ficou bacana, mas na hora que ele precisava mostrar a força dele, ficou estranho, não ficou bacana, ficou muito estranho mesmo. Então, assim, aí eu fico muitas vezes se perguntando, será que o roteiro não foi muito bacana para se conduzir a história dele? E outro detalhe curioso também, importante a gente falar, é que, mais uma vez, o figurino dos heróis, todos de preto de novo, sabe? Então, assim, o que custa a Marvel pegar a referência do quadrinho, utilizar os mesmos uniformes? Porque quem gosta dos quadrinhos quer ver os uniformes igualzinho aos quadrinhos. Então, mais uma vez, o tom preto dos uniformes estão presentes de novo, desde a época do primeiro filme, mais uma vez volta. Então, Marvel,
vamos aí fazer os uniformes igual, né, igual os quadrinhos, porque quem é fã quer ver aí os uniformes bacana e, né, da melhor forma possível. Então, mais uma vez aí eu friso, não ficou bacana o visual do Apocalipse, ficou muito estranho, ficou parecendo um cosplayer, não ficou bacana. A forma de conduzir a história do Apocalipse ficou, deixou a desejar, porque na hora que mais precisava mostrar o poder dele mesmo como vilão, né, o foco principal do antagonismo dele diante dos X-Men, ele arregou. Então é um filme bom. Ele não é espetacular não, ele é um filme bom no quesito efeitos especiais e ação, mas na condução da história a Marvel pecou e muito nessa versão do X-Men aí, tá bom? Então essa aí fica a minha indicação para vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um grande beijo e fiquem com Deus, hein? Se inscrevam no canal que eu tô voltando. Beijão! Parado!